Então, bom, pessoal, então hoje, antes de a gente começar, né? Na verdade, já começando, né? Queria recolher de vocês, né? Feedback de vocês. Então, dificuldades. Então, quais foram, pessoais? Quais foram, pessoal? Então, tanto faz no sentido de elaborar, quanto no sentido de então, tanto faz pensar como se fosse pensar, não, tanto faz como primeiro como professor ou como aluno, tá? Então a gente vamos botar dois campos aqui, né? Na elaboração, no planejamento e na menor aqui, assim, tá? E na execução. Foram dois momentos de coisa em grupo, certo? Então primeiro planejamento e agora execução. Então, eu ouvi vocês primeiro, né? Certo? Então, vocês estão vendo minha telinha aqui do Jamboard? Então, quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram, seja no planejamento, né? Vou botar em vermelho. E um bolt. Então, aonde, João, você quer falar isso na parte do planejamento ou na execução? Ou nas duas? Explica para mim. Abre o microfone, João, faz favor. Tá me ouvindo, professor? Sim, estou ouvindo. Tá. Nas duas, eu acho que a gente, tanto para fazer, né, planejar e a execução, tem essa parte de elaborar o que cada pessoa, né, vai fazer, essa divisão de tarefas que é um pouco complicada. Dá um exemplo no planejamento e dá um exemplo na execução, João. Por exemplo, no planejamento, quem que vai ficar responsável por desenvolver uma parte da tarefa, por exemplo? Sabe, tipo, a pessoa X vai pensar no que tem que ser feito, a Y vai pensar nos conceitos, essas coisas. Bom, mas concretamente dá um exemplo concreto. Que tarefa que vocês tiveram que fazer que não conseguiu dividir bem? Aquele exemplo concreto, entendeu? Seria mais na parte quando a gente foi fazer. O meu grupo pegou dos mapas, né? A gente estava fazendo sobre os mapas. Não, mas eu quero exemplo de planejamento primeiro. Depois, agora você quer dar um exemplo de execução, então é isso? Execução é você como aluno, entendeu? Não, então. Não, o meu grupo planejou a tarefa dos mapas. Você fez o mapa, tá? Isso. Então, Isso. Aí, quem faz o quê? Perdão. por exemplo, quem ia pensar no objetivo, né? O que fazer o objetivo, a outra pessoa que iria pensar nos conceitos que a gente ia avaliar e meio que montar essa parte. Acho que foi o que teve mais dificuldade. Objetivos e conceitos, é isso? Objetivo isso. e conceito. Daqui a pouco você põe um exemplo de execução, enquanto isso eu vou ouvir o que o Jean quer falar, tá? Ô, Jean, fala para mim o que você quer. O conceito de projeto. O que é um conceito de projeto, Jean? Fala para mim. Não, assim, por exemplo, quando eu estava
estava sugerindo sobre a ideia do nosso grupo do projeto, aí o senhor corrigiu a gente que, para tomar cuidado que não é aula, aí diferenciar isso, o que, que é projeto, o que, que é aula, como que é o planejamento disso, Então para você, diferenciar. você não sabia o que era projeto, é isso? O que era projeto. Pelo que entendi, é isso que você falou. Não sabia o que era projeto. É que projeto a gente pensa em algumas coisas, mas pensar em projeto, mas... Então, se você tiver mais coisas, você fala daqui a pouco. Deixa os outros falarem, tá? Hã? Se você tiver mais coisas, você fala daqui a pouco. Deixa os outros falarem um pouquinho, tá? Pedro Augusto, o que é trabalhar a interdisciplinaridade no seu caso, ou Pedro? Explica. Você tem microfone, não? Sim. Fala para mim, o que é trabalhar a interdisciplinaridade? É que nós teríamos que trabalhar uma habilidade matemática, uma de português e uma de ciências. E para poder achar habilidades que se completavam e que dava para usar no trabalho. Porque a gente teve uma certa dificuldade a gente conseguiu achar uma de ciências e uma de português, mas a de matemática a gente não estava conseguindo achar, e principalmente na mesma faixa etária. Então foi um problema com matemática, especificamente com matemática, é isso, né? Com habilidade matemática. Então deixa eu escrever aqui. Então, o que eu queria, né, pessoal, é assim, o que eu estou querendo falar, a ideia desse retorno, né? Lembra da clareza, né? Logicamente, se a gente fala uma coisa mais genérica, ela, no resumo, ela fica bom. Mas a gente ainda não está no resumo, a gente está agora, né? Essa técnica, né, pessoal, precisa falar as coisas com o mais específico, né? O mais detalhado, não no sentido de até a palavrinha lá, mas senão a gente fala assim, interdisciplinaridade, né? Isso daí é uma coisa que, sem fazer aula, acho que dá para falar isso, né? É difícil trabalhar interdisciplinaridade, entenderam? Então quem já ficou 1, 2 semanas, 3 semanas mexendo nisso, pode dar o detalhe concreto. Eu gostaria isso, né, pessoal? Às vezes a gente quer falar, né, na aula aqui, ser mais sucinto, ou então falar mais genérico, mas agora vocês já trabalharam na atividade. Então, é importante olha, o país tal com a cor azul, então não nível de detalhe assim. Se quiser, também pode falar, né? Por exemplo, eu queria usar uma cor púrpura, e púrpura não tem no eletrônico, né? Por exemplo, pode ser uma dificuldade específica. Mas, podendo falar uma coisa, né? Concreta, né? E que ajude a gente primeiro entender o que vocês falam e depois ajudar você os futuros projetos, né? Tá bom? Então, a sua dificuldade específica era mais com interdisciplinaridade com matemática, é isso, né? É isso? Posso colocar assim? Pode. Que ano que foi? 7º ano. Matemática, 7º ano. Camila. O que é interdisciplinaridade entre habilidades, Camila? Dá o exemplo concreto de vocês, então, também. Especificamente, o que foi esse negócio aí de vocês? O do Pedro Augusto foi matemática 7º ano, né? Mas qual a habilidade específica que teve mais? As 3? Vocês não conseguiram nenhuma das 3? Ou teve uma específica que custou mais? E quais foram as 3 habilidades que vocês usaram? Pensa um pouquinho, daqui a pouco você fala, tá? Letícia. Você colocou no dia que o planilha da última hora estaria anexo, mas só tem slides do PG. Então, esse aqui não é a discussão de agora, mas o que eu coloquei no dia, Letícia, foi o cruzamento da tabela, quem ia ficar com quem.
E a videoaula, né? Não tinha slide. Eu não fiz slide. Deixa eu ver se eu... No dia não foi colocado no avisos isso? Deixa eu ver. A gente não preparou slide para a última aula. Ah! Foi errado. Verdade. Gafe. Tá certo. Isso aqui não é um slide, né? Tá bom. Deixa eu consertar já esse negócio aqui. As coisas que a gente são gato, né? Gato é gato, né? Obrigado, hein? Opa! Tem erro? Tem vírus desse arquivo aqui? Pode ser que tenha vírus. Por isso que ele não foi, tá? Vamos ver. Vamos fazer de novo o arquivo, né? Ó, o arquivo tá aqui, tá, pessoal? Deveria ser esse aqui, né? Peço perdão que na hora de submeter não deu errado, né? Tá bom. Matemática, português e geografia. Tá? Então, Camila, mas foi nas 3 que teve problema ou foi uma em específica que teve problema? Camila? Em português, tá? Isso que eu tinha falado. Vamos. E que ano que é, Camila? Que ano que é? Português de que ano? De que série? É ano, na verdade, agora? 5º ano. Tá bom. 2º ano. Já falou. Ligar. Português. 5º ano. Com mate e geografia. Certo? Dificuldade foi português, né? Ligação, né? Larissa, diz para mim o que é faz um projeto em ambientes. Diz para mim o que foi o entender como faz um projeto. Descreve para mim o que vocês não conseguiram entender. Então, professor, quando o senhor disse para a gente fazer um projeto, a gente teve uma ideia, mas que eu acho que, pelo menos para mim, foi um pouco difícil a princípio, quando eu pensei num projeto. Tipo assim, porque para mim o projeto envolve mais eu estar junto com a pessoa que está no meu grupo, no caso, e a gente elaborar um negócio junto, sabe, presencialmente. Pelo menos esses são os projetos que eu já tive na minha vida acadêmica. Aí, elaborar um projeto que é todo virtual, acho que a princípio foi meio complicado de entender isso. Tá. Agora, descreve para mim, Larissa, vocês, como diz, porque você como aluna agora, você já teve 3 meses de virtual, certo? Já teve uma experiência de virtual, não é? Então, não entendi, quer dizer, você teve dificuldade de fazer a execução, planejar a execução de uma coisa virtual, ou você tem a dificuldade de fazer coisas virtuais? Qual que é a... Não, de planejar. De planejar. Tipo, colocar o comando, enfim. Usar o ambiente virtual. No fundo, o seu problema foi o ambiente virtual, é isso? Eu acredito que sim. Tá bom. Então, vamos colocar assim. Então, ambiente virtual. Não, tranquilo, ótimo, né? Ótima dificuldade, né? É importante ser bem concreto. Vamos atacar as coisas, né? Quem mais tem... Pode ser execução também, pessoal. Tanto no planejamento quanto na execução, tá? A gente está ouvindo tudo aqui, né? Lendo, ouvindo, né? Certo?
Podendo falar é melhor, né? O que mais a gente tem como dificuldade? Se tem, né? Ferramenta nenhuma? Vocês não tiveram dificuldade com nenhuma ferramenta? Assim, nenhuma falta? Lembra que a matéria, né, pessoal? Nossa matéria chama TICs, né? TICs na educação, certo? Então, professor, eu queria usar som, mas não sei, a gente ficou meio em dúvida, entendeu? Então, a gente pode entrar em coisas bem concretas aqui, certo? Então, a gente viu vários TICs, né? Tá? Viu várias ferramentas, né? Várias tecnologias, né? Então, vocês podem falar nesses detalhes, né? Então, eu tinha comentado com o João Paulo, né? Na última aula aí, no último fim de aula, ele sempre, me vira e mexe, ele faz perguntas assim, no fim da aula, né? Quando muitos saíram. Aí eu falei para ele que a gente, para projetos, era uma coisa interessante, é pensar em artes e ofícios, tá? Então, as ferramentas, elas são a parte de ofícios, não tanto a parte de arte, mas a parte de ofício. Então, como se usa uma furadeira, como se pinta com acrylex, né? Como se faz uso de massinha, de modelar, né? São ferramentas, são a parte do ofício, tá? Então, é a técnica, né? Tá bom? E não tanto a parte da arte, né? Sim, o senhor tinha até dado o exemplo dos Fab Labs. Ah, sim, isso é uma coisa mais, assim, específica de outra coisa, uma dúvida seguinte, né? Mas eu diria, agora eu, com tantos, eu acho que a gente viu vários tickets, né? Tá? E eu tinha comentado com vocês que seria bom, a gente já está chegando no fim do curso, né? Que vocês treinassem, ou meio que, voltando ao Notepad inicial, né? Eu usei 1, 2, 3, mas seria bom que vocês tivessem usado ou aberto um leque de 5, assim, que poderia ser alvo de uso no projeto, né? Tá? Então, por exemplo, queria ter usado tal ferramenta, tal tique que não deu, não encaixei. Então, pode ser uma coisa bem concreta, assim, né? Tá? Então, por exemplo, quem gosta de madeira, né? E gosta de entalhamento, né? Eu queria tanto entalhar esse negócio aqui, mas eu não conseguiu achar uma coisa de entalhamento, para entalhar, né? Tá? Um exemplo de ofício, né? Certo? Ninguém teve dúvida, ninguém teve problema ou dificuldade com nenhuma ferramenta, assim, como encaixar uma ferramenta num projeto? Ninguém teve dificuldade com a avaliação? Projeto de avaliação? Estou ouvindo aqui, pessoal, vocês. A gente está começando a discussão sobre os projetos. Oi? Nenhuma dificuldade? Vamos passar por... um negócio? Quem está falando? Eu, Larissa. Oi, Larissa, pode falar. Larissa Gabriela. Isso. O que eu acho que também ficou em dúvida, pelo menos para mim, é que a questão do modelo multimídia. O modelo multimídia num vídeo, para mim, é claro, porque no vídeo tem o áudio e a imagem. Mas tem como usar esse modelo em textos, não sei, páginas pessoais, não sei, sem o recurso do vídeo ou só com o vídeo mesmo? Não, sempre se pode usar o modelo multimídia, né? Só tomar cuidado, né? Que o modelo multimídia não fala de vídeo especificamente, tá? Então, ele fala de imagens e áudio, tá? Então, por que não fala de vídeo, né, Larissa? Então, a parte de vídeo, né? Que é imagens em movimento, não tem uma modelagem tão adequada assim. Então, eu vou explicar. Então, o modelo multimídia não é tanto para vídeo, tá? Por quê? O professor Maia, quando fez esse modelo, mais ou menos em virada de 2000, né? E 2002, 2003, assim, vídeo era uma coisa importante? Sim. Porém, quando é que vídeo ficou muito importante nas comunicações? Depois que a Apple lançou o iPhone,
tá? Foi com o iPhone, depois com o iPad, né, que os vídeos se tornaram assim uma coisa predominante nas comunicações, né? E aí possibilitou, por exemplo, a Netflix, né? Netflix é uma coisa muito nova, né? Não tem 5 anos, né, se não me engano. E alguém sabe por que a Netflix bombou? Alguém sabe por que a Netflix bombou? Alguém sabe por que a Netflix ficou tão forte? Essa é uma coisa de tecnologia, tá? Mas, logicamente, tem uma coisa do vídeo, né? Mas se supõe... Dado da pergunta da Larissa, né, pessoal? O vídeo, né? O vídeo ficou muito forte, muito importante, depois do iPhone e do iPad. Duas criações do cara aí, né? Duas invenções. Um cara visionário, né? Que é o Steve Jobs, né? Tá bom? Ele começou até pelo iPod. A gente já até comentou isso, né? Que ele falou que tinha que entrar em música com tudo, né? Mas aí ele inventou o iPhone e depois ele inventou o iPad, né? Do YouTube, não é, Jean, não, você está falando do YouTube, não o que, Jean? Você está falando bombou por ser uma, Jean, bombou por ser uma, por o streaming, né? Bombou por ser por streaming. Então, mas o streaming, ele veio por causa do vídeo, né? Tá? Então, o Netflix, ele bombou. Uma coisa que é super interessante, tem um filme, né, pessoal? Tem um filme acho que é do Duro de Matar, né? Duro de Matar, é o mais antigo, né? Duro de Matar. Se não me engano, 4, né? Ou 5, né? É de 2000, um pouco assim, um pouco 2000, alguma coisa, 2003, assim. E aí, o cara que queria fazer terror, ele era um cara de rede, né? Que estava invadindo as redes, né? Os computadores e tal, né? Então, olha, pessoal, foram os núcleos, tá? Núcleos de computação. Núcleos de processamento, né? Abundantes. Ou data centers, tá? Data centers. Então, aí, deixa eu explicar de onde vem essa gênese, né, pessoal? Esse conceito de nuvem, né? Conceito de nuvem, né? Tá bom? Interessante, porque é que a gente está falando de tecnologia, então é importante, quando as pessoas de tecnologia estão envolvidas, vocês não são especificamente em tecnologia, mas a gente está mexendo com tecnologia, né, tá? Então, quando se começou a criar núcleos de processamento, né? E tinha cluster, núcleos, data centers, né? Então, esse Duro de Matar, né? Ele estava falando de centros de processamento que exigiam muita energia, tinha usina de energia, então o cara tacava energia lá e botava fora do ar o processamento para coisa de defesa, um monte de coisa lá. Mas o que aconteceu, né, pessoal? A Amazon, tá? A Amazon, né? Ela ficou tão famosa, começou a Amazon e a Microsoft, né? Exatamente. Começaram a fazer serviços, né, de coisas de armazenamento. E esses serviços de armazenamento para as pessoas poderem processar dados, né? Tá bom? Porém, não é todo mundo que processa dados sempre, tá, pessoal? Então, as pessoas processam dados, mas, sei lá, banco, sistema de não sei o quê. Então, é tudo assim meio temporário. Então, sei lá, um dia, 2 dias, 3 dias no mês, e o resto dos dias fica bem subutilizado, né? Então, esses sistemas de processamento, núcleos de processamento, eles começaram a ser alugados, tá? Então, aí surgiram empresas como a Netflix, que
começou a falar assim, já que tem processamento, dados e lugar para guardar em abundância, né, que o pessoal montou para fazer conta, sei lá, para sistema de alguma coisa, sistema de banco, sistema de alguma coisa aí, né, telefonia, o que for, né, shopping, tal, o que for, o sistema que for. Começou a fazer essas coisas e começou a sobrar espaço. Então aí se percebeu que tinha muitos dias na semana, muitos horários que estava vazio, ninguém usava, né? Então, porque é lógico, é só pensar assim, se uma empresa está aqui, agora, né? Agora são 7h30 da noite. Lá nos Estados Unidos tem lugar que 3 horas antes, né? Mas na Europa tem lugar que é 5 horas depois. Então, 5 horas depois, está todo mundo dormindo, né? No Japão, a pessoa ainda nem está acordando, né? Então, tem fusos horários. Então, tem tempo de uso diferente, então tem ociosidade. Então, na hora que você começou a alugar esses serviços, aí começou a vir, vou fazer o seguinte, vou fazer vídeo, né? Põe vídeo aí, e aí a gente vai vendendo vídeo. Foi no tempo sobrando de espaço e capacidade de processamento que as grandes corporações montaram, algumas grandes corporações montaram, que começou a surgir o sistema de streaming de vídeo, tá? Então, foi aí. Foi numa brecha, porque tinha lugar sobrando, né? Tinha tempo e recursos sobrando, se alugou esse negócio, né? E se começou aí, logicamente, foi desenvolvendo o mercado paralelo. Então, no começo era muito pequeno, mas aí depois começou a bombar esse negócio aí. Então, o serviço de vídeo é uma coisa muito nova, não tem 10 anos, tá? Não tem 10 anos, porque o iPhone, ela fez 10 anos ano passado, né? Ano passado o iPhone fez 10 anos. Então, essa revolução é 10 anos. Então, respondendo a Larissa, né? Voltando ao ponto da Larissa, o modelo multimídia, ele fala de imagem e áudio. Vídeo não tem modelo específico, porque a parte cognitiva de vídeo, a gente ainda nem teorizou em cima disso, tá? Então, falando a verdade, não existe modelo multimídia de aprendizagem com update para vídeo. Pega essa. Então, o que a gente explicou, que é o modelo que está publicado, é para imagem com áudio, né? Não é para vídeo, não, tá? Então, vídeo tem algum modelo? Deve ter, mas eu não conheço, não foi publicado, ninguém estudou ainda, né? É uma coisa muito nova. Vídeo é uma realidade, né? Eu sei o seguinte, né? O que o pessoal da psicologia fala, né? É que não se deve, que na psicologia, tá? Isso é sabido, tá? Na psicologia, sabe-se que não se deve assistir muito vídeo antes de dormir. Isso prejudica o sono. Isso você sabe, tá? Então, tipo assim, meia hora antes de dormir, não é bom ficar assistindo muito vídeo. Por quê? Porque isso prejudica o sono, né? Então, aqueles infográficos que tem imagem, aí, tipo, quando você clica lá e já solta o som, isso é um dos exemplos de modelo multimídia. Modelo multimídia cognitivo, de aprendizagem. Então, aquele modelo multimídia que a gente apresentou, né, do professor Meyer, é modelo multimídia de aprendizagem, tá? Então, primeiro você deve expor uma imagem, no máximo uma animação, que é uma imagem com alguma mudança, tá? Mas a animação, Larissa, tem um problema seguinte, né? Que a animação confunde a pessoa. A pessoa não sabe exatamente onde focar a atenção, tá? Então, por exemplo, quando eu estou fazendo isso aqui, né, acho que vocês não estão me vendo direito, mas quando eu estou fazendo uma mudança né, em algum lugar, isso confunde a pessoa. A pessoa fala assim, eu tenho que prestar atenção na mão ou no que a pessoa está falando. Então, os mágicos usam isso, tá? Os ilusionistas usam isso, né? Que eles, né, aparece uma menina bonita, um macaco, aparece uma fumaça, né? Uma cortina se abre e fecha. Eles usam a ilusão, a mudança, né?
para enganar as pessoas. Então, não é modelo de aprendizagem, é exatamente o contrário, modelo de ilusão, né? Tá? Então, os vídeos têm um problema, eu acho que as coisas animadas têm um problema, mas o modelo multimídia de aprendizagem fala da imagem, né? Coloca a imagem, e aí você põe o áudio específico daquilo lá. E, se possível, coloca um texto, porque o texto também é uma imagem, né? Mas o texto é uma imagem que, depois que tem o áudio, né? Ou junto do áudio, ajuda a conectar as duas coisas. Alguma coisa de destaque com o som, tá? Então, é bom ter a imagem, o áudio e um texto resumido que junta os três, certo? Esse é o modelo multimídia de aprendizagem. Agora eu entendi. Obrigada. Nada. Então, mas isso foi uma dificuldade no planejamento, Larissa? Isso que eu queria saber. Você perguntou porque na hora de fazer o plano te complicou esse Não. negócio? Então, é que, tipo assim, o senhor tinha dito que a gente tinha que usar, né, esse modelo, tanto na página pessoal, quanto nos demais trabalhos. E eu tava pensando em aplicar isso no projeto, mas quando a gente tava fazendo, eu não consegui visualizar. Não, entendi. Então, vou colocar aqui. Então, vocês não conseguiram, é rosinha, né? Tá? Aplicar, usufruir do modelo multimídia. Legal. Ok. Não é muito fácil mesmo. Então, mas por isso que eu sugiro que a gente exercite no HTML, na página pessoal, que o HTML é mais fácil, porque ele é codificado, né? Tá bom? Eu sugiro isso, mas vamos lá. O Jean falou alguma coisa aqui. Os mocks. O que é mock, Jean? Fala para mim aí, o que é mock para você? Jean? Jean tá aí? Caiu? Os mocks? É que você falou mock, não entendi o que é mock. Já não tá mais. Tá. Qualquer outro aí, pessoal. Podemos investir aqui na execução? Qual foi a dificuldade na execução? Como aluno. Pensem como aluno, pessoal, tá? Como alunos, né? Alunos virtuais, igual a Larissa comentou, né? Até agora só se falou do planejamento. Quais as dificuldades na execução dos projetinhos que vocês receberam para fazer? Não é uma crítica em relação... É só dificuldade. É importante a gente ouvir as dificuldades, tá? Não sei se é crítica ainda, né? Parte crítica a gente vai deixar para depois. Né? Entenderam? Então, a crítica que é mais específica a gente vai deixar para depois. Agora é uma levantamento das dificuldades, tá? Sem pensar muito, tá? Não precisa pensar muito, não. Porque não tem crítica, né? Falou? Ninguém teve dificuldade na execução dos projetos? Eu vou falar um que a gente teve. A gente pegou o projeto dos poemas e aí, para a gente manter a sonoridade, as rimas, eu acho que foi uma grande dificuldade durante a formulação da paródia do poema. Entendi. Então, a parte, a rima, né? A melodia não, acho que é rima mesmo. Eu acho que até é a prosódia, tá? Prosódia, né? E rima com a ideia, né? Talvez, é isso? O conteúdo, isso, né? Vocês tiveram dificuldade de juntar, né? Isso. Tá bom. Sabe que isso é uma grande dificuldade. Quem é bom nisso é o cordel, né? O pessoal do cordel as repentistas, né? Então mas como é que eles são bons naquilo, hein, pessoal? Como é que o pessoal de cordel consegue juntar música com conteúdo assim tão rápido, hein? O que vocês acham? Onde que vem isso? O Suassuna fala disso no livro de estética dele, tá?
No livro estética, não. Não. É que ele fez novela de cordel também. Como é que as pessoas conseguem essa facilidade, hein? Repentista de cordel. Dificuldade na métrica também. Métrica, certo. Nossa, isso é sofisticado, hein? Faz tempo que eu não vejo isso, tá? Métrica na rima. Métrica nos poemas. As poesias, né? As poesias. Só esse grupo, só vocês têm dificuldade, né? Os outros foi tudo mamão com açúcar. E os outros não usaram nenhum tique. Vocês têm que falar como alunos agora. Puxa, foi difícil fazer o meu Jamboard, foi difícil, eu fiquei complicado aqui no meu Excel. Por favor, pessoal, vocês são alunos agora. Não é possível que o aluno não tenha dificuldade. O aluno tem dificuldade até para ler o texto. Oi, professor, posso falar? Quem está falando? Estela. Pode falar, Estela, por favor. Eu e o meu grupo, na verdade, não eu e o meu grupo, eu e alguns integrantes do meu grupo tivemos dificuldades em fazer o favo de colmeia. A nossa sorte é que o Danilo consegue fazer muito bem, aí ele conseguiu executar. Mas uma das maiores dificuldades foi fazer o favo mesmo. Isso aí foi no planejamento, então. É isso, né? Eu achei que seria na execução do projeto, mas pode ser no planejamento também. Execução, você, quando te pediram para você fazer um favo de colmeia como lição de casa, como projeto, você pegou algum projeto que pediu para fazer favo de colmeia? É isso? Eu não entendi errado, achei que era a execução do nosso projeto. Mas então é no planejamento, sim. Planejamento, certo. Tá bom. Então é azul, tá? Fazer o favo de colmeia. Mas, Estela, o que te dá mais dificuldade, menina? Fala para mim. O que te dá mais dificuldade no favo de colmeia? Então, Na verdade, era só montar mesmo no Word. Fazer com que ele ficasse bonitinho dentro dos boxes. formato, então. Não, aquilo finalizar, então. Finalizar, né? Certo? Formatar, né? É isso? Formatar o favo de Isso. A ideia você pegou bem? A ideia? Sim, a ideia é sim. Tá bom. Então tá bom. Então é uma dificuldade concreta. Estilo é uma coisa importante também, né? Agora, então, talvez mais gente igual a você, Estela, você teve alguma dificuldade de execução do seu execução no sentido de como aluno, tá? Então, execução Do projeto que nos foi passado, né? enfim, teve alguma dificuldade na execução? Tá, eu gostaria que vocês fossem bem sinceros, porque isso aqui é para ajudar, nós ajudar o outro, mas também ajudar cada um, entendeu? É importante que cada um pense, né? Um caminho que a gente está trilhando é um caminho para todos, não é só para fulano ou ciclano, né? Tá? Acho que na execução do meu não foi muito difícil. Um ponto mais difícil foi porque tinha muitas etapas. Mas talvez o que tenha pegado um pouquinho mais também foi fazer o Padlet, que eu nunca tinha feito sozinha, né? Sempre tinha pego já um link pronto, então era bem fácil. Entendi. É uma nova ferramenta, né? Não é isso? Isso, Padlet. Tá bom. Ok. Então, o que mais, pessoal? Quais foram as dificuldades? Pode ser tanto planejamento quanto execução. Estamos ouvindo todo mundo aqui, né? Certo? Qual foi a outra dificuldade? Se a gente pudesse entrar mais na execução, eu gostaria, né? Todo mundo fez bem o diário de bordo? Conseguiu fazer bem o diário de bordo? Foi útil o diário de bordo, pessoal? Vou colocar aqui o diário de bordo.
Quando eu dou aula para professores, né? Professores profissionais, né? Eles têm muita dificuldade com o Jartboard, tá? Interessante. Vocês não tiveram dificuldade com o Jartboard? Quem já tinha usado o Jartboard, pessoal? Quem já tinha feito o Jartboard em projeto? O que foi difícil, Jean? Então, ok, mas o que? Podemos listar várias coisas, pessoal. Do Jartboard. Então, Jean, fala uma coisa que foi difícil no Jartboard. Uma coisa. Formato. Qual formato que você usou em outro projeto, o Jean? Você falou de outros projetos, né? Qual o formato que vocês usaram, mas que você usou em outro projeto? Diz para mim. Não, assim, por exemplo, em projetos que envolvia grupo, alguns professores meus do ensino médio pediam que a gente fazia um diário, só que não nesse formato específico. Tipo, tal dia o que o grupo fez. E só em formato de redação, assim. Não um formato assim, quais tarefas, mais detalhado. Não era tão detalhado assim e era mais aberto. Não tinha colocar índice, colocar figuras, era mais texto, assim, Tá. não tinha Então, esse recurso. Jean, então talvez eu não tenha entendido direito, mas índice de figura, índice de texto, índice de capítulos, índice de figuras, é só depois. Você só põe no final. Você faz é, você faz 2, 3, 4, 5 projetos, e no final do bimestre vocês fazem índice. Ninguém faz índice no começo, todo mundo faz índice só no final. Então, agora, nesse projeto que vocês fizeram, não é para fazer índice nenhum. Ah, sim, mas eu falo a questão de usar as figuras em si, porque normalmente não usa figura, normalmente, quer dizer, eu não cheguei a utilizar a figura, era mais questão de texto em si. Tá? Então, você entende, Jean, que igual a Larissa falou, né? Se a gente apresentou o modelo multimídia, e assim como o texto que vocês fizeram no coisa do game, né? Então, numa matéria com TICs da educação, se vocês não usam figura, vocês estão saindo como entraram, né? Tá? Então, veja bem, não tem problema. Eu aqui, né, pessoal, o que eu vou falar para vocês é uma experiência que eu tenho de 30 anos lidando com professores, né? Muitas vezes a gente dá curso para professores, né? Então a gente tenta dar um embasamento teórico, faz prática com eles, tenta fazer uma aplicação, né? Fica tudo maravilha. Aí o professor volta para a sala de aula, giz e lousa, xerox e prova. Giz, lousa, xerox e prova. Você volta para a mesma coisa. É uma dificuldade enorme transpor para a sala de aula, para a prática, na rotina normal, tá? Eu já não sei bem. Não, eu sei várias coisas, mas a gente percebe que é uma grande dificuldade de mudança, né? Mas vocês são novos. Acho que eu estou apostando, a gente está apostando que com gente nova, a gente pode, e acho que a Federal, né? Colocando a TICS logo no primeiro quadrimestre para vocês, é que vocês, tendo tantas ferramentas, vocês podiam, né, usá-las, né? Mas, por exemplo, se vocês fazem uma matéria como TICS, HTML, modelo multimídia, um monte de coisa, né, Jamboard e tal, e depois só textinho no Word, né, ou escrito na mão, sai como entrou, né? Tá? Sai como entrou. Ou seja, né, fizeram um monte de tarefas porque alguém deu nota para isso. Depois que acaba o curso, volta para fazer as coisas que sempre fez, né? Tá bom? Não tem problema. Eu só estou dizendo que a transposição, tá? A transposição que a gente fala, esse conceito transposição.
para a prática efetiva é muito difícil. A rotina educacional. Tá bom? A transposição para a prática efetiva é muito difícil na rotina educacional. É o que a gente vê. É o que a gente vê com os professores já profissionais. Tá bom? Então, pessoal, quem mais... outra dificuldade da execução, pessoal, ou do diário de bordo. Todos fizeram o diário de bordo, pessoal? Todos fizeram diário de bordo ou ninguém fez diário de bordo? Quais grupos fizeram diário de bordo, pessoal? Vamos lá. Quais grupos entregaram diário de bordo? Ninguém? Sim. Um grupo. Então tá bom. 3 grupos, né? 3 grupos. Tem 5, né? Tá bom. Então, e no diário de bordo só o formato do Jean, mas ninguém mais teve outra dificuldade de conectar alguma coisa no diário de bordo? Vocês todos fizeram o modelo empático, o mapa empático? Fizeram o mapa empático também? Ou não? Não fizeram o mapa empático? Não fizeram? Fizeram ou não? Pode dizer. Oi. Eu ia falar que o meu grupo esqueceu de fazer. Mas esqueceu e, puxa vida, seria importante ou não é importante ainda? Entende o que eu quero dizer? Seria importante. Esse é o lado que a gente quer. Última semana, né? A gente vai pedir que vocês reflitam, né? Então, se muitas pessoas desde o começo, né, falaram da empatia, é lógico, né, pessoal? Que eu acho que vocês estão exercitando, né? Mas lembrar que a gente tem que se colocar no lugar dos alunos. Acho que a melhor execução como alunos é a ideia, né, pessoal? De vocês se colocarem, né? Colocarem no lugar. Tá bom? Tanto o diário de bordo quanto o mapa empático, né? É para se colocarem no lugar dos alunos. Então, se vocês acabam não fazendo ou esquecendo, depois existe uma dificuldade prática, né? Por isso que Stanford bolou esse negócio aí, né? Por que Stanford bolou a coisa do mapa empático por que o pessoal incorporou isso no diário de bordo, né? Para que se colocasse... Então, estou repetindo as coisas, né, pessoal? Por que Stanford bolou o modelo empático e pediu para colocar-se no diário de bordo, pessoal? Sugestão deles, né? Digital, né? Por que eles fizeram isso? Quem que está por trás desse negócio aí, dessa construção? Qual é o fundamento disso aí, pessoal? Logicamente, é para se colocar no lugar dos outros, mas de onde que vem essa construção? Começa com V, né? Mas o quê, né? Quem que ajuda o Jean aí? Às vezes a gente fala as coisas, mas a gente não é que não praticou, não entendeu direito, né? Quem explica por que Stanford, né? E quem explica por que foi pedido em grupo, pessoal? Por que foi pedido em grupo? Por que foi pedido em grupo? Foi mandatório, na verdade, né? Mandatório. Que fossem
atividades em grupo. Até alguém, acho que Pedro, né? Alguém, João Pedro, alguém trocou Telegram comigo, né? Falando o que não podia ser. Aprendizagem colaborativa, certo? Mas, ok, perfeito, João. E de onde que vem esse negócio mesmo com relação ao que o Giancarlo falou do Vygotsky? De onde que vem esse negócio aí? O fato de colocar de escrever, na verdade, né? A gente está falando do mapa empático e do colocar no lugar dos outros, né? Por que é importante isso, né, pessoal? Por que redigir no diário de bordo essas coisas é importante? E concretamente a entrevista aí que o Stanford falou? Ninguém? Alguém fez o mapa empático? Quem que fez? Para ter o feedback? Não, Jean, não é para feedback não, tá? Não é para feedback não. Mas é Vygotsky, né? O feedback é de Wiener, tá? Instrumento psicológico. Será isso? Então, porque, Larissa, explica para mim por que você acha que é instrumento psicológico. Será que é? Explica para mim. Professor, eu acredito que pode ser um instrumento psicológico porque a gente analisa todas as etapas do projeto em si e aí a gente começa a refletir sobre o que foi feito e isso pode fazer com que a pessoa, não sei, ela tenha, não sei, um mindset, tipo, não sei explicar direito. Não, tá bom, não, tá bom, mas cuidado, Larissa. A gente está falando do mapa empático e se colocar no lugar dos outros, né? Então, você falou do instrumento, eu entendo que tá ligado, mas será que é instrumento psicológico você escrever o mapa, as coisas, os dados do mapa, igual o Jean falou, é mais escrito. Ok, não tá mal escrever, né? Então, e também não é interpretação, né? Empatia não é tanto ideias, pessoal, tá? Ela pode ser ideias, tá? Então, mas o Vygotsky não trabalhou empatia, né? Então, e Stanford é super novo, né? Essa coisa aí do Design Thinking é 2015, tá? Sabia? Isso aí, esse agente de modelo multimídia de 2010, 2002, sei lá, 2005, né? A coisa da empatia do modelo de Stanford Digital School de 2015, 2017, se não me engano, é super novo. A gente tá fazendo coisa assim bem update, tá? Então, o problema é que a gente não sabe por que faz, né? Então, isso que eu tô querendo pegar, ouvir o feedback de vocês, porque vocês vão tratando de várias coisas, mas de repente a gente não sabe do que faz, né? Fazeres que vêm de saberes, né? Tá bom? Fazeres que vêm de saberes, né? Fazeres que vêm de saberes. Então, vamos mudar a cor desse negócio aqui. Tá bom? Então, eu gostaria muito que a gente... Então, não é interpretação não, Jean, porque o mapa empático não é uma interpretação. Não é cognitivo, tá? O mapa empático não é puramente cognitivo, tá? Então, o que é o mapa empático, pessoal? Vamos lá. O que é o mapa empático? Eu sugeri botar no diário de bordo, né? Às vezes o que é mais difícil. O como é mais fácil, tá? Como sempre é mais fácil. Mas o objetivo, né, às vezes é mais... Mas então, qual a função? O objetivo, às vezes, é mais fácil. Né? Então, mas não é cognitivo, tá? O objetivo não é cognitivo, né, do mapa empático. Qual é a função do mapa empático? No diário de bordo, né? E aqui, né? Conhecer melhor o outro. Então é cognitivo, Jean?
É cognitivo, será? Então, mapa empático é cognitivo, objetivo cognitivo? Conhecimento? É conhecimento? Compreender, compreender. Qual que é a diferença entre compreender e conhecer, Camila? Entender o outro. Leonardo, qual que é a diferença entre entender, compreender e conhecer? Qual a diferença para vocês dessas três coisas? Alguém fala. O Leonardo tem microfone, Leonardo? Leonardo tem microfone? Camila, tá. Qual que é a diferença de conhecer, compreender e entender? Não, é que eu já tinha pensado em entender antes de ler os outros, na verdade mesmo. Então eu acabei não De qual? Eu tinha escrito entender antes de ver, o conhecer e o compreender. Ah, mas então é tudo igual para você? É a mesma coisa? Eu acho que tem uma diferença, não sei dizer a diferença agora, mas realmente acho que tem. Acho que conhecer é mais de... Sei, tipo... eu coloquei entender, de entender a situação da pessoa, assim, como que ela é. Tá. Entender... Perceber. Perceber, entender o que ela passa, como que é a vida dela, assim. Eu vou fazer uma chave aqui, né? Eu vou colocar uma chave aqui, pessoal. Eu digo para vocês isso daqui, tá? Os sentimentos, tá? Sentimentos importam. Então, vocês, né, pessoal? Por quê? Por que as pessoas fazem fila de uma liquidação? Ou concretamente na Apple, né? Concretamente na Apple. Eles fazem fila, dormem um dia antes para comprar o novo alguma coisa que custa 2 ou 3 vezes mais caro que os outros, né? Então, é racional ou é sentimento esse negócio aí, né? Entende? Então, é a mesma coisa, show de grupo de... Não, música, né? Tá? O pessoal faz fila, tal. Então, é conhecimento ou é sentimento, né? Então, o mapa empático, será que ele é tão cognitivo assim, pessoal? Ou ele está mais no sentimento? Sentimentos importam, pessoal? Isso que eu queria colocar para vocês, né? Então, entendeu? Tá bom? Então, eu vou deixar conhecimento aqui, né? E conhecimento, vou botar aqui compreensão, né? Compreensão. Entendimento. Todos vocês colocaram coisas diferentes, né? Vamos prestigiar vocês três aí, certo? Mas entender o outro, né? Então, a gente está falando do projeto, né? Tá bom? Então, dá para a gente deixar os sentimentos se manifestarem numa aula expositiva tradicional? Quando o professor fala as coisas, ele dá uma referência bibliográfica, pede uma prova. Tem sentimento na jogada, pessoal? Isso que eu queria que vocês... Espero não. O Jean falou, ou alguém falou no começo, né? Quem que falou no comecinho que não sabia o que era um projeto, né? Quem que falou que não sabia o que era um projeto, né? Foi o Jean? Não sei. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é um projeto ainda, né? Então, qual que é a pegada, assim... qual que é a pegada? Qual que é o enfoque principal de um projeto que diferencia de uma aula tradicional, pessoal? Qual é a pegada principal de um projeto que diferencia de uma aula tradicional, né? Tem muita gente que acha, né, que é importante, ou vocês, pode ser que achem, que
falar as coisas e mostrar bem, expor bem, demonstrar bem, eu acho importante, né? Mas isso é aula expositiva, essa é aula tradicional, né? Então, qual é a pegada principal do projeto, hein? Deixar o aluno pensar? Então, vamos lá. Diário de bordo, eu vou colocar aqui no rosa, tá? Não, verde. Não, laranja, por laranja, tá? Deixar o aluno pensar. Deixar o aluno pensar. Eu vou colocar que o diário de bordo tem essa função, tá? Então, o diário de bordo tem essa função, deixar o aluno pensar. Porque é livre. Apesar de o Jean ter falado do formato, o formato que eu sugeri é uma sugestão, né? Na verdade, é uma publicação das pessoas, né? Vale a colaboração coletiva. Não é não, Jean. Então, o trabalho em grupo é uma colaboração, tá? O João falou, o João tinha falado da coisa colaborativa. Eu falei do colaborativo por causa do diário de bordo, tá? Eu deixo escrever aqui o que o Jean tinha falado, né? Senão eu vou perder o que ele falou, né? Colaborativo. Colaborativo. O diário de bordo era colaborativo. Sim, ele é colaborativo. Né? Mas não é essa a função do projeto. Tá? O projeto pode ser colaborativo. O fato do Vygotsky que está na jogada é o colaborativo. Né? O aluno coloca mão na massa. Mão na massa. Então, o nome, né, Camila, diz, olha, boa, Camila, boa. Então, esse é o formato, tá? O projeto é autonomia do aluno. Então, eu coloquei própria, tá? Autonomia própria. A pessoa pode ter autonomia, mas ela pode ser obrigada, ou seja, formatada, né? Então, o diário de bordo não é para ser formatado, né? Porque senão deixou de ser uma coisa de construção dos alunos, né? Tá bom? É que eu acho que vocês gostam de formato, tá, pessoal? Sinceramente, eu acho que vocês gostam de formato, né? Então, mas o diário de bordo, o projeto, né? Ele tenta dar autonomia mesmo. Então, mão na massa. A Larissa falou mão na massa, né? Tá? Então, eu vou colocar o azul. É azul para mim. Mão na massa. Então, na praça, né, pessoal, educacional aí, na teoria educacional, o mão na massa que a Larissa comentou, chama-se atualmente, né? Metodologia ativa. Metodologia ativa. Metodologia ativa. Que está em verde, né? É verde aqui. O que é uma metodologia ativa? O que é uma metodologia ativa, né? O que é uma metodologia ativa, Larissa? Você colocou mão na massa, né? Por que você falou mão na massa e eu falei metodologia ativa? O que é isso, hein, Larissa? Eu penso em aprendizagem por descoberta, sabe? O aluno, ele faz um experimento, faz um projeto, ele cria suas hipóteses, tira suas conclusões. À medida que ele faz o que está sendo proposto. Tá bom. Isso daí, né, Larissa, isso aí é Piaget, tá? Piaget fala isso, né? A gente falou muito pouco de Piaget nesse curso, né? Porque porque Piaget eu acho que não está tão ligado aos tiques, né? Tá bom? Então, Piaget está muito ligado no diário de bordo também, né? Mas, na verdade, no mapa empático, na parte que vocês têm que relatar o que vocês disseram, né? Então, Piaget fala isso. Na hora que vocês relatam, conseguem relatar o que os outros estão falando, vocês estão aprendendo o conceito que vocês estão falando, porque na hora que você relata, você define o conceito que você está falando, né? Isso é que o Piaget fala. Só quando fala, hein? Piaget não fala da escrita. Piaget fala que é importante falar. Então, quando a criança, o jovem, né, o pré-adolescente, o adolescente,
fala o que está pensando, ele define o conceito. Piaget fala isso. Tá? O contorno do conceito é quando ele fala. Piaget não fala da escrita, mas o Stanford fala da escrita. É importante escrever, né? Tem a ver com colocar no lugar dos outros, né? Então, e a aprendizagem por descoberta é uma coisa de Piaget, tá? Piaget fala muito isso, né? Isso é o construtivismo, fala muito isso, tá? Construtivismo não é de Piaget, tá? Construtivismo é uma corrente que veio depois de Piaget, né? Mas é gente que se diz inspirada por Piaget, tá? Mas ele nunca falou disso. O Piaget não é construtivista, tá? Mas é uma corrente construtivista que fala da aprendizagem por descoberta. Né? Isso sim, Piaget fala isso, tá? Então, eu vou deixar na metodologia ativa, né? Mas como a gente não falou da aprendizagem por descoberta, porque não falou de Piaget, tá? Porque essa parte aí, Larissa, tem mais a ver com a coisa mais científica, tá? Ou a coisa que é feita baseada em hipóteses, né? Tá? Piaget fala nos degraus, nos passos para você formar o conceito, né? Então, na hora que a pessoa vai fazendo coisas degrau a degrau, você vai ajudando a construir os conceitos. Tá? Então, João Paulo, isso seria um tipo de concepção prévia do aluno? Então, não. O conceitos, hoje em dia, né, se fala, isso aí também não é nem Piaget, nem ninguém, isso é mais novo, né, de que as pessoas só aprendem coisas mais profundas desde que elas tenham aquilo de alguma forma, pré, tá? Então, não é pré-requisito, né, mas e não é um pré-conceito, porque não é conceito. Isso significa que a pessoa tem que ter, né, alguma coisa meio inapta ou, de alguma forma, adquirida para poder dar um passo abstrato. Né? Então, é uma outra coisa, João. Então, é uma outra coisa de educação, tá? Os conceitos, esqueci o nome disso, mas não é inato, não é nato, né? Não é de nascimento. Mas, próximo, o pessoal da USP que tem uma corrente muito forte nessa, da educação da USP, né? Pelo menos em ciências, que, por exemplo, para falar de sólidos, tem que passar por figura plana, né? Então, se você não passou pela figura plana, não sei o que, tal, e concretamente alguma estrutura de figura plana, você não vai chegar em sólido, né? Então, eu estou dando um exemplo da cabeça, não li nada disso, mas antes de um conceito mais abstrato, tem que ter uma coisa mais concreta, né? Basicamente é isso. Tá? Mas não é isso, não. A metodologia ativa, né, que eu comentei, é porque a gente está discutindo dificuldade do projeto. Né? Então, eu queria acabar, no fundo, o que eu queria, antes de vocês fazerem a sua crítica, né? A tarefa de casa hoje, né, pessoal? A tarefa de casa de vocês é a seguinte, né? Deixa eu complementar aqui, né? Feedback dado pelos alunos, tá? Vocês vão ter que criticar, fazer uma autocrítica. E uma crítica. Sobre o que fizeram e do que foi proposto. Então, a autocrítica do que fizeram, né? E o proposto puxa, mas isso aqui, sei lá, vocês critiquem, tá? Então, fiquem livre. Então, o feedback dado pelos alunos tem essa lição de casa, tá? Então, fazer uma autocrítica, né? Então, essa é a lição de casa de vocês. Fazer uma autocrítica e uma crítica, né? Então, pode ser, a autocrítica tem esses dois lados aqui, ó. Vou voltar, né? A autocrítica tem os dois lados aqui. Tanto do plano que vocês fizeram, quanto da execução como aluno, certo ou não? Mas olha o que eu botei aqui nessa jogada, né? Ou seja, metodologia ativa, né? Que é se vocês de fato fizeram as coisas. Em que sentido? Ativamente, né? Não, poesia, acho que fica claro que você pode construir uma poesia do nada, né?
Quando você é para pintar um mapinha, então você foi lá e pegou o mapa já e pintou, ou você fez um mapa lá e deu uma mudadinha, entendeu? Fez um mapa num globo, não sei. Então, o que foi seu não foi um to-do só. Então, é para fazer, eu faço, né? Então, é para fazer, o que tem que fazer e eu faço. Isso daí não é ativo, pessoal. Por que receber é para fazer? Como faz, eu faço? Por que isso não é ativo? É para fazer? Perguntando, né? Como faz? Eu faço. Ok. Isso daí não é ativo. Por que isso não é ativo? Por que fazer isso não é ativo, pessoal? Né? Professor, o que tem que fazer? Ah, entendi, é assim. Então eu faço. Por que isso não é ativo, pessoal? Porque é meio... Ô, João, então, por que meio? E o que seria o inteiro? Então, o Katana Mord. Tá, ok. Mas, então, o que é e o que não é? Então, se é meio, e o que é o outro meio? Ah, exatamente. Camila acertou. Então, executar um comando não é metodologia ativa. Ah, mas professor, o senhor falou, a gente fez um comando do projeto. Qual que é a diferença do comando do projeto e executar um comando, pessoal? Diferença? Qual a diferença entre comando do projeto versus executar comando? Existe diferença aqui, pessoal? Comando do projeto versus executar comando. Qual a diferença entre esses dois? O projeto tem um comando, né? A gente tem que falar, explicar o projeto. E depois, qual é a diferença entre os dois? Em relação à metodologia ativa. Né? Qual a diferença entre esses dois, pessoal? Executar, comando do projeto versus executar comandos, tá? Pronto. Comando do projeto versus executar comandos. Qual que é a diferença entre esses dois, pessoal? Uma coisa é eu ter claro o que é o projeto. E outra coisa é passo a passo, né? Tá bom? Então, mas qual que é a diferença entre esses dois, então? O comando, você dá o caminho para o seguir. E no executar comandos? Executar comandos, você segue os passos já estabelecidos. Exatamente. Então, a gente no projeto, a gente quer mais um comando bem feito ou mais execução de comandos bem feitos, pessoal. Num projeto, o que a gente quer? A clareza. Comando do projeto bem claro ou executar comandos claros, hein, pessoal? Num projeto pedagógico, o que é mais importante? Comando do projeto claro ou execução de comandos claros? O que é mais importante, pessoal? Parece jogo de palavra. Comando claro. Tá? Comando claro, exatamente. Então, o que é importante? Deixa eu só voltar aqui no meu lição de casa, né? Então, pessoal, vocês vão fazer essa crítica, tanto de vocês como professores, não é? E depois a crítica do que vocês receberam e executaram e de como foi proposto. Tá? A dupla crítica, de vocês como, né, sobre o que fizeram e o que foi proposto. Então, da autocrítica de como vocês planejaram, só tem como professor. Como aluno, você pode criticar, meu trabalho, etc, e tal, e também o que foi proposto. São 3 coisas, então, né? Tá? Tá claro? Na verdade, é aberto. Né? Então, eu sempre acho que o feedback tem que ser o mais aberto possível, né, Jean? Então, o Jean falou que os diários de bordo que vocês
executaram como alunos eram bem abertos. Eu acho ótimo isso. Qual o problema de a gente fazer isso aqui? Como eu estou dando aula e eu estou formando professores, eu acho que a gente tem que, tentando, né, pelo menos, a gente tem que dar mais elementos sobre as coisas que vocês podem ou não trabalhar mais futuramente, né? Então, tudo bem? Então, se a gente vai abrindo as perspectivas para vocês, aí depois vocês decidem, né, na vida pessoal, aí, na vida de trabalho, a transposição, né? De repente, vocês acham que a transposição é giz e lousa, ou então prova, né? Tá? Então, mas projeto, ele é uma metodologia ativa, tá bom? Projeto é uma metodologia ativa, né? Eu vou até fazer uma bola aqui nele, tá? Projeto é uma metodologia ativa. Tá bom? Então, o projeto é uma metodologia ativa. Então, ele não deve, não que não deve, né? Se você colocar lição de casa e comandos muito específicos do que fazer, ele é ou um trabalho em grupo ou uma lição de casa, tá? Ok? Então, como é metodologia ativa, ele não se presta a você ficar dando conteúdo para as pessoas. Ele tem que dar autonomia para os alunos. Então, os alunos têm que ter autonomia própria, tá? Então, aqui a gente viu aqui autonomia própria, né, certo? Então, os alunos têm que ter autonomia própria porque é ativa, né? Então, eu acho, né, pessoal, que, deixar o aluno pensar no diário de bordo, né, ele conflita com o formato. Quando a gente falou do formato do diário de bordo, não é tanto, né, pessoal, para o formato ser uma coisa que ingesse o aluno. O formato é uma orientação, né, tá? O formato é uma orientação, é orientador para o quê? Sobre o quê? Você pode orientador para o que você pode. Tá? O formato é apenas isso, né? É um orientador para o que se pode. Não é uma coisa restritiva. Não deve ser uma coisa, se não fizer assim, acabou, né? Isso daí, né? Isso daqui é comando, execução de comandos, né? Então, o formato que a gente sugere no diário de bordo nunca deve ser uma execução de comandos, né? Então, a gente está fechando a última tarefa que vocês vão fazer e a gente vai fazer uma pequena discussão terça-feira sobre o que vocês escreveram, né? Pequena. Não vai ser a aula inteira, não, porque semana que vem a gente vai entrar no outro tema, que é planejamento, ferramentas para planejar as aulas, né? Mas então, o fechamento teórico da parte de projetos, né? É isso daqui, né? Que ele é uma metodologia ativa. É importante que exista alguma coisa empática, né? Porque ele é colaborativo, né? Então, ele é colaborativo, tá? Então, como ele é colaborativo, né? Certo? Como ele é colaborativo, né? Tá bom? Como ele é colaborativo, é importante que a gente importe-se com sentimentos. Tá bom? Então, essa marca aqui, né? O colaborativo, acho muito importante que os sentimentos entrem na jogada. Acho não, isso é teoria das coisas, né? Então, por quê? Porque senão vira um trabalho em grupo. O projeto não é um trabalho em grupo simples, tá? O projeto é um lugar onde os sentimentos importam, né? Por isso que é tão importante, né? De novo, aqui é o mapa empático, tá? O mapa empático, né? Ele entra nessa jogada também, tá, pessoal? O mapa empático entra na ideia de que importam os sentimentos, tá bom? E a gente está querendo se colocar no lugar dos outros, inclusive com os sentimentos. Tá? Inclusive com os sentimentos. Tá? Então, o conhecimento e a compreensão e o entendimento, né, também
também no sentimental. Então, não apenas cognitivo, tá, pessoal? Tem que ser também no sentimental. Então, se a gente não conseguir entrar no conhecimento, numa compreensão, no entendimento também no sentimental, não faz sentido, ou a gente não está trabalhando na parte empática, tá bom? A parte empática, ela liga todas essas coisas aqui, tá bom? A parte empática liga todas essas coisas aqui. Certo? E o colaborativo. Então, o colaborativo entra aqui também. Então, o colaborativo entra aqui também. E aqui vai uma coisa que não saiu até agora, tá, pessoal? O feedback. Então, o feedback, eu vou deixar em laranja. Tá? Feedbacks. Por que os feedbacks importam? Por que o George Board é tão importante, né, pessoal? O George Board é tão importante por causa dos feedbacks, tá? Então, os professores podem dar feedbacks. Os alunos podem dar feedbacks. Então, é importante, né, que os feedbacks, né, eles possam ser dados no George Board. Aí sim, né, alguém falou que é porque é por registro, né? O registro dos feedbacks, quem que falou do instrumento psicológico? Deixa eu ver. Quem que falou do instrumento psicológico? Foi a Larissa? Quem que falou Foi. Então, o feedback, ele é o principal, o registro do feedback, tá? Feedback registrado, né? Tá? Registrado. Anotado, vou colocar aqui anotado. Feedback anotado, né, pessoal? Feedbacks anotados. São o maior degrau para o instrumento psicológico. Então, as coisas que a gente fala também, mas as coisas que a gente consegue registrar no diário de bordo, então o diário de bordo, né, Jean, todo mundo João que contribuiu aí, né, Leonardo, né, Camila, o diário de bordo anotado, os feedbacks anotados, tanto de vocês quanto dos professores, dos outros colegas, etc. Todos os feedbacks que forem dados, os anotados, são grande chance para instrumento psicológico, porque aquilo que você ouve só, a inteligência, a imaginação distorce. Na hora que está anotado, né, um coraçãozinho está anotado lá, então, e aí, né, pessoal, então eu sugiro o seguinte, né, anotem as coisas e tenham o seu caderninho de diário, né, pode ser via diário de bordo, pode ser via portfólio, né, tá? Mas façam o professor tem que ter uma coisa desse tipo aí, né? O professor, uma das ferramentas importantes para ele é ele registrar as coisas, não para dar nota, não para organizar a aula cognitivamente, mas ele tem que organizar as coisas como um processo e ter as coisas anotadas, inclusive esse feedback dos alunos, se ele consegue, né? E as coisas que ele dá e as coisas que marcaram, ele anota isso para ele poder refletir. E depois de um mês, depois de 3 meses, ano que vem, você olha só o que aconteceu, tal, né? Então, faz muita diferença ter anotado, tá? Muita diferença, porque a imaginação prega muitas peças, e a memória vai esquecendo as coisas, né? Tá? Então, as coisas que a gente consegue anotar, elas ajudam a gente depois a tentar fazer daquilo instrumento psicológico, né? Então, mas professor, eu tenho alguns instrumentos psicológicos que me marcaram na minha infância, tal. Eu sei, eu peguei o relato de vocês, né? Mas vocês não sabiam a importância disso ainda. Agora, como professor, vale muito isso. Na verdade, eu acho que é aí que está o tique, aí que o tique está na jogada, né? Então, o tique, né? Tanto o tique do barulho, tá? Mas quanto à ferramenta que você usou, na hora que você consegue refletir e com anotação, ou seja, com outros, né? O que causou nos outros, né? Isso sim ajuda vocês a darem sentido a uma pergunta que eu acho que fiz em outro Jamboard, né? Quais os tiques são importantes? Aqueles que eu consegui dar significado através dos feedbacks que eu recebi, tá? Aqueles que eu não consegui, não é que sejam
ruins. Eles são instrumentos de trabalho, né? Work tools, né? Mas ainda não é um tique que deu um tique em mim, tá? Não, um clique em mim, tá? Um tique deu um clique. Os tiques mais importantes são aqueles que deram cliques em mim, né? Tá bom? Então, e várias coisas podem dar clique em mim, né? Até uma caneta, né? Até uma caneta, um balãozinho, né? Tá bom? Ou um Excel, né? O que seja, tá? Tá bom? Então, eu vou tentar não esquecer de botar esse Jamboard na página, né? Tá? E a lição de casa é essa daqui, tá? Então, vocês têm que fazer a crítica, autocrítica e uma crítica, né? Então, podem fazer tudo num documento só, pode entregar 2 documentos, mas podem fazer tudo num documento só, né? Eu abro essa aba no dia para vocês entregarem, né? Tá bom? E a gente vai discutir isso já na semana que vem um pouquinho, mas já estamos fechando, hein? As aulas já estão fechando. Só recolher alguma coisa que eventualmente se perdeu, né? E a gente vai entrar em outro tema na semana que vem, tá bom? Tá. Tá bom. Tudo bem? Nada mais, eu tô dando bye, tá? Bye não tem... Letícia, tem uma pergunta ou é só o ícone dela que tem?